Hoje eu vou te trazer pelo menos 6 motivos para você não comprar cronograma de estudos prontos ou até mesmo mapas mentais, mas principalmente cronograma de estudos, tá? Se você não me conhece, meu nome é Kátia Horta, sou psicopedagoga, estrategista, além de outras formações que, se vocês quiserem me conhecer melhor, só ir lá no meu Insta, tá bom? Vamos lá, vou trazer com o olhar voltado para a aprendizagem. Para quem não sabe, a área de atuação de um psicopedagogo são as 3 áreas, tá bom? Psíquica, emocional, né? Entre déficits nutricionais. E o terceiro, aprendizagem, a pedagogia da aprendizagem, a aprendizagem cognitiva, a neuroeducação que tanto vocês vêm falando por aí. E para poder dizer isso, temos que ter uma formação específica, tá bom? Então vem comigo e vamos prestar atenção nisso aqui. Lembrando que o que eu vou falar é especificamente para quem tem dificuldades de aprendizagem. Ou às vezes até você mesmo que não tem dificuldade, talvez você se encaixe aqui. Tá bom? E é bom porque você vai pensar 1000 vezes antes de o seu rico dinheirinho ser gasto nisso, porque você sabe, ou até já tentou, que não está dando certo para você. E tá tudo bem, tá? Primeiro, rotina. Horas de estudos realmente que você tem. Então, vamos supor que você compra aí um cronograma de estudos que vai apresentar o estilo de ciclo de estudos, que vai apresentar aquele tipo de revisão que a gente já sabe que foi feita por Ebbinghaus. Para nós, neuropsicopedagogos, psicopedagogos, né, todo o pessoal dentro da área de aprendizagem, neurocientistas, principalmente, já sabemos que a forma de aprender e reter o conteúdo não vem fechadinho da forma que se falam para vocês. Se você entrar no chat GPT e perguntar sobre a estratégia que geralmente vendem para vocês e ver no resto do mundo, vocês vão perceber que isso não é aplicado nos países mais modernos ou dentro da área da ciência da aprendizagem, que isso não existe. Para alguns podem dar certo, mas não é esse método que é aquele dentro da curva do esquecimento, que é a verdade absoluta. Não é real, tá bom? Pronto. A forma que aprendemos entre o espaçamento e outro depende muito de 4 fatores da aprendizagem, que é codificar, compreender, decodificar, também está dentro de compreender e começar a organizar melhor as suas revisões, isso dependendo da forma que você estuda. Com o estudo ativo, o estudo refletivo, o modo que você saiba de fato que despertou a atenção focada e a atenção sustentada. Sem isso, só seguindo o cronograma, quando você chegar lá no final, vai ficar com uma sensação de que não rolou nada, ou na metade do caminho já vai se perder. E às vezes nem precisa chegar na metade do caminho, uma semana depois você já está perdido, tá bom? Aqui é na parte de compreender e estar se organizando. Quando começa a entrar na estratégia de ir para a memória de longo prazo, a outra camada chamamos de evocar e reconsolidar. E é aqui que a memória de longo prazo começa. E cada um tem uma forma de espaçamento entre uma revisão e outra. E tudo depende do que você já começa a fazer enquanto estuda, tá bom? A rotina. Vamos supor que você não tem uma rotina assim tão fixa. Vamos dizer que você seja pai, mãe de crianças pequenas. Que você trabalhe no comércio, que sua rotina seja muito puxada, né? Que de repente você esteja em alguns tratamentos, não esteja na sua potência geral, um tratamento psiquiátrico, lidando com questões nutricionais. Então você não vai ter a energia que precisa para seguir certinho isso daí. Se você for um procrastinador nato, também esse negócio todo engessadinho não vai rolar para você. Que mais que a gente pode colocar aqui dentro da rotina e horas reais estudos? Tá. Vamos supor que você comprou uma determinada mentoria, que montou ali os seus esqueminhas de estudo e trouxe ciclos de estudos e aquelas revisões que vai virando uma teia de aranha.
E aí, por mais que falem o tipo de aprendizagem, mas na hora de ver a parte individual, ou na hora que você vai olhar mesmo, ficar preenchendo o site com umas planilhas ali, e vai se perder também, principalmente se não tiver constâncias de estudos, disciplina, tá bom? Material inadequado. Se o seu estilo de aprendizagem é visual, auricular, e você tiver dificuldade para interpretar textos, comprou um material em PDF, e o povo que fica falando aí que estudar por material em PDF é o melhor, não tem a mínima noção do que é a aprendizagem cognitiva, né? Mas tá beleza, eu estou aqui para tirar essas ideias aí que vocês ficam comprando, tá bom? Volta aqui. A ideia é te informar, deixar você informado e o restante é com você, tá bom? Tá. Então, mas videoaula demora. Ok, eu estou te trazendo como aprendemos. Aonde? Mas podemos aprender de todas as áreas. Sim, desde que com o conceito da plasticidade cerebral, você vá desenvolvendo. Somos todos capazes, sim. Todas as áreas funcionam, mas algumas há muito facilidade para codificar e decodificar. Se você veio de uma linha de aprendizagem que o professor te ensinava, você anotava, que você sempre, pelo fato de ter dificuldade para interpretar texto, precisa de alguém explicando enquanto você lê, PDFs e materiais enxutos, nesse momento não vai servir para você, tá bom? Primeiro você tem que ter a base, montar a base em cima desse material para depois sim voltar aqui nesse material, tá? Na dúvida, tem uma plataforma para assinantes que você complementa aqui com esse vídeo. Lá você vai aprender muito mais coisas e o valor é super baixo só para manter a plataforma no ar. Mas aqui mesmo no canal tem uma playlist sobre método, aprendizagem, que você vai ficar encantado, vai aprender muita coisa também. Sobre a plataforma, tá aqui o link na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, o material inadequado, que é o 2. Material inadequado. Sim, só voltando ali nas horas que você vai ter disponível, alguns tem 6 horas, outro tem 2, 3 horas, mas se você tem dificuldade com compreensão de texto, se você tem dificuldade com leitura, estuda com sono, tudo isso vai por água abaixo, porque quando você tiver que mudar de matéria, você não conseguiu interpretar como teria que interpretar bem aquele texto, vai ficar muito raso, porque você não codificou direito. Na hora de decodificar, vai ter que voltar da estaca zero e vai virar um ângulo, tá bom? Tá. Material inadequado, quando você opta por, já no início, dentro do que está muito longe do seu estilo de aprendizagem, tá bom? Tem o teste VARC aqui na descrição do vídeo, que é gratuito para você saber como você aprende, tá? Vamos lá. Dificuldade de atenção e concentração. Muitas das vezes vocês já estão sofrendo com déficit de atenção, vocês já estão sofrendo com cansaço, fadiga, um burnout, não está dormindo direito. Aí você imagina, você pega ali o cronograma, tá tendo que estudar, dá 1 hora, depois você tem que trocar isso, e aí, ops, ixi, nem viu o caminhão passar por cima de mim, né? Então, toma cuidado com isso. Como que eu vou saber se eu estou estudando com a atenção focada e a sustentada? A atenção sustentada, a seletiva, é quando, apesar de tudo que tem em sua volta, você consegue manter a concentração ali. A atenção focada é aquela que, enquanto você está estudando, você não desvia os seus pensamentos. Quando você fecha os olhos e explica aquilo que conseguiu estudar, é porque você estudou dentro dessa atenção. Se você estiver ali estudando com um monte de pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, não, você está sim no automático, tá bom? Tá, Kátia. Então, lógico que a atenção está relacionada à concentração. E se você tiver em determinados tipos de tratamento, se você tiver transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se você sofrer de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que afeta a atenção, déficits nutricionais, D3 baixa, B12 baixa, dormindo mal, meu filho, esse cronograma foi um gasto que você não deveria ter feito, tá bom? Isso é um fato, tô trazendo evidências científicas, não é meu achismo, não. E nem crítica aos outros, tá? Só estou trazendo informação, tá? Qual que é o outro? Nem sei, já perdi o número de quais estamos. Acho que estamos no 3º ou no 4º. Terceiro, Vamos pro 4º. E aí, obviamente, que dificuldade para interpretar textos. Então, você imagina, né?
dependendo do cronograma de estudos que você comprou, geralmente eles montam em cima de PDFs. Mas se o cronograma de estudos que você montou foi montado em cima de videoaulas, tem que ter o cálculo estratégico. Então, eles colocaram esse cronograma, aí você vai saber a carga horária que tem, e quando você vai olhar seu cronograma ali, e aí vai ver o cálculo estratégico, você vai falar assim, ixi, essa conta não tá batendo, tem coisa estranha aqui. Se você não sabe o que é o cálculo estratégico, tem também na plataforma para assinantes, para você entender, tá bom? Tudo isso que vai abrir os seus olhos de uma forma realmente racional e objetiva, tá bom? Olha onde a gente amarra a nossa botininha, para não dizer outra coisa, tá bom? Então, aqui já começa a dar errado, certo? E com dificuldade para interpretar texto, então você imagina como é que você vai seguir o tempo do outro, sendo que cada um tem o próprio tempo e a própria camada em que está para desenvolver tudo isso e ter essa capacidade de codificar, decodificar, evocar, reconsolidar, tá bom? Tá. Fazer resumos adequados. Você imagina, você tem dificuldade de interpretar textos e aí você tá tendo que ler, escrever um monte, fazendo um monte de resumos, anotando um monte de coisa, e aí você faz aqueles textos enormes que você sempre fala, meu Deus, Kátia, meus resumos ficam imensos. Significa que você não está decodificando direito, ou seja, você está copiando. Bom, então fique esperto com isso. Então, quando chegar lá na frente, também vai acabar se perdendo nas suas revisões, tá bom? E mesmo que esse cronograma te leve nas suas revisões, você vai ter que ser muito disciplinado para isso dar certo. Ah, mas para mim dá certo. Parabéns. Tem todas as questões que a gente teria que analisar sobre base cultural, sobre aprendizagem, sobre um organismo muito bom. São coisas ali que, para dar certo, já ali desde a parte do organismo, desde a parte do apoio, nós somos humanos, biopsico. A gente pode falar que, na verdade, nós somos a junção do psicológico, do biológico, do fisiológico e social. Bom, uma hora eu vou gravar falando melhor sobre isso. Esses 4 aqui, ó, são fundamentais para que, de fato, a gente consiga conquistar alguma coisa relacionado ao aprender, a memorizar, à estratégia, ao planejamento e a aprovar, tá bom? Tá. Então, e o último, desânimo e desmotivação, que pode estar relacionado a déficits nutricionais e, de repente, dentro do medicamento que você está tomando, também pode estar afetando a sua atenção focada. Se você tiver com déficits nutricionais, você vai ter muito... eu falo que quem tem déficits nutricionais tem tipo uma anemia cerebral, tá? Mas algo assim, porque é igual quando você tá anêmico e você já sabe sobre o sangue, tem que tomar ferro, ferritina. Então, há um tipo de uma anemia cerebral também todas as outras questões intestinais, tá bom? Isso daqui, quando vocês falam em desânimo e desmotivação, não vai adiantar o coach ou o mentor falando, vai, vamos lá, senta a cadeira na bunda, como que é? Senta a bunda na cadeira e manda ver, vamos lá, pra cima, força. Não vai adiantar porque o seu organismo não tá legal. E adianta a gritaria ou os amiguinhos de grupo falar assim, isso daí é só estuda em pé, coloca gelo na cabeça. Não, porque tem questões orgânicas que têm que ser avaliadas. O seu desânimo e a desmotivação não está só relacionado a procrastinar, ao psicológico, à força de vontade, não. Pode ter questões orgânicas aí. Claro que eu poderia trazer inúmeras outras situações que um cronograma de estudos pronto não daria certo para você. Mas isso já faz com que você abra os olhos. Então, por que eu falo isso? De repente você compra aí que dão tudo montadinho para você e você não consegue cumprir, e aí você já fica se achando um ser humano que não sabe fazer nada, um ser humano incapaz, e não é. Geralmente é porque você compra, você se preocupa com aquilo que está de fora, mas você não sabe, por falta de autoconhecimento, se aquilo se encaixa na sua vida, né? O ideal na verdade, ou você se encaixa naquilo, se a gente for falar, né? Porque eu compro algo que encaixa em mim. Fora isso, não vai rolar. Então, presta atenção em tudo que eu falei isso aqui, e eu espero que a partir dessas informações você abra os seus olhos, tá bom? E, obviamente, que eu vou fazer o merchan do meu trabalho. Claro, dependo de vocês. Obviamente que vocês são sensacionais.
Quer ter uma mentoria comigo dentro de toda essa área, conhecer o método MED, método de estudo dinâmico, que é muito, não existe nenhum lugar que vocês conhecem aí relacionado, principalmente a concursos públicos. Clica no link da descrição, se informe, dá um curtir nesse vídeo se você gostou. Comente aqui que eu adoraria ouvir, de repente você me traga aí mais algumas opções de o porquê cronograma de estudos fixos, ciclo de estudos, revisão 24 horas, revisão não dá certo para você. Quero ouvir a sua jornada, como tem sido em relação a esses tipos de paradigmas que enfiaram aí na sua cabeça, como se fosse verdade absoluta, mas não é. Beijão, fique bem.